Lucas caminhava pela calçada larga do bairro nobre, os olhos brilhando com a luz do sol que filtrava entre as folhas das árvores. Ele tinha apenas 16 anos, mas já sonhava com um futuro promissor. Uma bolsa de estudos em uma prestigiada escola que poderia abrir portas para uma vida melhor. O jovem negro, com a pele reluzente sob a luz do dia, usava uma mochila simples, um pouco desgastada, que carregava não só livros, mas também seus anseios e sonhos. Ele ajustou os óculos no rosto e respirou fundo, sentindo o aroma do café que vinha de uma das cafeterias chiques do local. Um dia, eu estarei aqui, estudando com os melhores, pensou, enquanto caminhava com passos firmes, embora a insegurança desse desejo o acompanhasse. No fundo, sabia que sua realidade era diferente da maioria das pessoas que frequentavam aquele bairro. A desigualdade social sempre pesou sobre seus ombros, mas Lucas era determinado. Ele sabia que a educação era a chave para mudar sua história. A mente do garoto vagueava entre as possibilidades. Ele sonhava em ser um engenheiro, talvez um arquiteto. Por um momento, visualizou um futuro em que poderia desenhar prédios que, além de funcionais, fossem belos e integrados à natureza. Ele sorriu ao imaginar suas criações ganhando vida, com pessoas apreciando sua obra. O otimismo era seu escudo contra as dificuldades que enfrentava diariamente. Enquanto as ruas eram preenchidas com o som de risadas e conversas, algo mudou no ar. Uma mulher, que parecia estar em sua rotina matinal, notou Lucas. Com um olhar de desconfiança, ela parou, sua expressão transformando-se em uma máscara de preconceito. O instinto de proteção que muitas vezes acompanha a maternidade a fez agir rapidamente. Com as mãos trêmulas, ela pegou o celular e digitou uma mensagem, chamando a polícia. Por que ela me olha assim? Lucas se perguntou, sentindo um frio na barriga. Ele parou por um instante, confuso, tentando entender a reação da mulher. O coração batia forte, não por medo do que poderia acontecer, mas pela consciência de que, por ser quem era, estava suscetível a um julgamento injusto. Ele continuou seu caminho, tentando ignorar o olhar hostil. Enquanto isso, em uma sala de conferências elegante, Ana, mãe de Lucas, estava imersa em uma reunião importante. Ela era uma mulher respeitada na comunidade, ocupando um cargo de liderança em uma organização que buscava melhorias para a cidade. O ambiente estava repleto de homens e mulheres de negócios, discutindo projetos e números. Mas Ana se destacava não apenas por sua posição, mas também por sua inteligência e eloquência. Com um vestido sóbrio, seus cabelos crespos bem arrumados e um olhar firme, ela conduzia a reunião com maestria. Precisamos focar em iniciativas que realmente impactem a vida das pessoas, ela disse, sua voz ressoando com autoridade. Não podemos esquecer que a mudança começa na base, e a educação é fundamental para isso. Os colegas a escutavam atentamente, admirando sua paixão pela causa. Entretanto, Ana também enfrentava desafios. Como mulher negra em um ambiente predominantemente masculino e branco, sabia que a luta era diária. Cada conquista era um degrau a mais na escada da igualdade, e ela não se permitia desanimar. Enquanto Ana defendia seus projetos, seu celular vibrou em sua bolsa. Ela olhou rapidamente para a tela e seu coração parou. Era uma mensagem de um conhecido, alertando sobre Lucas e a situação em que ele se encontrava. A expressão de Ana mudou instantaneamente, e a preocupação tomou conta de seu rosto. Ela se despediu rapidamente da reunião, suas palavras apressadas e cheias de urgência. Desculpem, eu preciso ir.
É uma emergência, disse, já se levantando da mesa. Ela mal ouviu as respostas dos colegas. Sua mente estava focada em Lucas. O que aconteceu? Ele está bem. O medo a acompanhava enquanto ela se dirigia para o estacionamento. A imagem de seu filho, em perigo, a consumia. Lucas, por sua vez, continuava a caminhar, mas a sensação de desconforto não o abandonava. Ele tinha a impressão de que algo estava prestes a acontecer. O som de sirenes ao longe começou a se aproximar, e ele olhou para trás, a ansiedade crescendo em seu peito. Não pode ser, pensou, enquanto o pânico começava a se instalar. A mulher que o havia observado, agora com o celular nas mãos, não parecia se importar com as consequências de suas ações. Estava convencida de que havia feito o correto, de que estava protegendo sua comunidade. Um garoto negro em um bairro como este. Isso sim é suspeito, pensou, sem perceber a gravidade do que estava prestes a desencadear. Quando os primeiros policiais chegaram, Lucas parou. A presença deles era opressiva, e ele sentiu seu coração disparar. Ele sabia que precisava se manter calmo, mas a tensão no ar era palpável. Estou apenas passando, tentou explicar, levantando as mãos em um gesto de paz. Mas os policiais, influenciados pela denúncia, encararam-no com desconfiança. Fique onde está, garoto, um dos policiais ordenou, com um tom de voz que não deixava espaço para contestação. Lucas engoliu em seco, as palavras que tentava articular parecendo insuficientes. A situação estava se desenrolando rapidamente, e no fundo de sua mente, ele pensou em Ana. O que ela diria? O que ela faria? Ele sabia que sua mãe era uma mulher forte, mas também sabia que, frequentemente, a força não era suficiente em um mundo cheio de preconceitos. A ideia de que ela pudesse estar preocupada com ele o fez sentir um aperto no peito. Quando Ana finalmente chegou ao local, já havia uma pequena quantidade de curiosos observando a cena. Ela avistou Lucas, cercado por policiais, e seu coração afundou. A expressão confusa e assustada de seu filho fez com que a adrenalina tomasse conta dela. Lucas! Gritou, avançando em direção à cena, mas um dos policiais a impediu. Senhora, afaste-se. Estamos lidando com uma situação aqui. Ele disse, a voz firme e autoritária. Eu sou a mãe dele. Ana respondeu, sua voz cheia de determinação, mas também de preocupação. O que está acontecendo? Os olhos dos policiais se fixaram nela, mas a postura deles não mudou. O preconceito estava impregnado na situação, e mesmo a presença de uma mulher respeitada não parecia ser suficiente para mudar a narrativa. Lucas olhou para sua mãe, buscando conforto em seus olhos, mas a dor da injustiça era evidente. Ele não fez nada. Está apenas passando. Ana insistiu, o tom de sua voz revelando a urgência da situação. Vocês precisam entender que isso é um erro. Ele é um bom garoto. Mas as palavras dela pareciam cair em ouvidos surdos. A mulher que havia feito a denúncia agora observava de longe, seu semblante alterado pela confusão. O que começou como uma suspeita infundada agora se tornava um embate entre a justiça e o preconceito. A cidade, que deveria ser um espaço de oportunidades, revelava seu lado mais obscuro. E Lucas, no meio de tudo isso, se tornava um símbolo de uma luta que ainda estava longe de acabar. Lucas estava em estado de choque. Assim que os carros da polícia pararam ao seu lado, a adrenalina disparou em seu corpo. Ele não tinha ideia do que fazer, a não ser tentar permanecer calmo.
Os policiais, dois homens robustos em uniformes azuis, saíram dos veículos com expressões sérias, seus olhares fixos no garoto. A cena era surreal. Ele, um adolescente comum, cercado por homens que representavam a lei, mas que, naquele instante, pareciam mais ameaçadores do que protetores. "O que está fazendo aqui?" perguntou um dos policiais, seu tom autoritário ecoando pela calçada. Lucas engoliu em seco, tentando articular uma resposta que fizesse sentido, mas as palavras pareciam ter desaparecido. "Eu estou só passando", conseguiu dizer, sua voz tremendo. Ele olhou ao redor, esperançoso de que alguém pudesse intervir, mas as pessoas que se aglomeravam não pareciam dispostas a ajudá-lo. Algumas observavam com curiosidade, outras com desdém. "Passando. Com esse olhar", retrucou o segundo policial, cruzando os braços. A expressão de desconfiança em seu rosto era clara. Lucas sentiu seu estômago se revirar. O que ele poderia fazer para provar que não era uma ameaça? Era apenas um garoto que sonhava com um futuro melhor. "Eu juro que não estou fazendo nada de errado", exclamou Lucas, elevando um pouco a voz, a frustração subindo em seu peito. Ele queria gritar, queria que o mundo visse a injustiça daquela situação, mas sabia que isso poderia piorar tudo. O primeiro policial se aproximou, quase invadindo seu espaço pessoal. "A denúncia que recebemos afirma que você tem um comportamento suspeito. Vamos precisar que você nos acompanhe", disse o policial, fazendo um gesto para que Lucas se virasse de costas, as mãos na cabeça. "Não. Espera", Lucas gritou, seu coração acelerando. Ele nunca imaginou que um simples passeio poderia se transformar em um pesadelo. Ele não estava armado, não tinha nada para esconder, apenas uma mochila com livros e um sonho. "Minha mãe vai me matar se eu não voltar para casa." "Sua mãe? E quem é sua mãe?" O policial parecia se divertir com a situação, como se a preocupação de Lucas fosse irrelevante. Nesse momento, uma mensagem vibrou no celular de Ana. Ela estava em uma reunião, discutindo um projeto vital para a comunidade quando notou a notificação. O coração dela disparou ao ler a mensagem de um amigo, alertando sobre a situação de Lucas. Sem pensar duas vezes, ela se despediu apressadamente, deixando os colegas de trabalho perplexos. Ana não era apenas uma mãe preocupada. Ela era uma mulher forte, que tinha lutado muito para chegar onde estava. Ela sabia como o preconceito poderia se manifestar, e o aperto no coração dela se intensificou ao imaginar seu filho sendo tratado como um criminoso. Ela pegou seu carro e acelerou pelas ruas, sua mente fervilhando com a urgência de chegar até ele. Quando Ana finalmente chegou ao local, o que viu a deixou em estado de choque. Lucas estava cercado por dois policiais, com as mãos levantadas e uma expressão de desespero no rosto. A aglomeração de pessoas observava, algumas com olhares de reprovação, outras parecendo intrigadas com a cena. "Lucas!" gritou Ana, sua voz cortando a tensão no ar. Ela avançou em direção ao filho, seu coração se partindo ao vê-lo em uma situação tão humilhante. Os policiais se viraram para ela, a expressão deles mudando rapidamente ao perceber quem estava se aproximando. "Senhora, afaste-se", ordenou um dos policiais, levantando a mão como se quisesse barrá-la. Mas Ana não estava disposta a recuar. "Eu sou Ana, mãe de Lucas. O que está acontecendo aqui?" disse ela,
sua voz firme, mas com um toque de preocupação. Ela não se deixaria intimidar. A presença dela era um escudo, uma proteção que Lucas tanto precisava naquele momento. Estamos apenas verificando a situação, disse o segundo policial, tentando manter a aparência de controle. Mas Ana notou a hesitação em seus olhos. Verificando. Ele é apenas um garoto, exclamou, seu tom elevando-se. Você não vê que está cometendo um erro. Lucas, meu amor, está tudo bem. Estou aqui. Lucas olhou para a mãe, seu semblante se iluminando com a presença dela. Ele sabia que Ana sempre seria sua defensora. O olhar dela, cheio de determinação, o encorajou a manter a calma, mesmo em meio ao caos. Senhora, precisamos seguir os procedimentos, disse o primeiro policial, mas Ana não estava disposta a aceitar isso. Procedimentos? Ela repetiu, a incredulidade transparecendo em sua voz. Meu filho não fez nada de errado. Ele estava apenas caminhando. O que é isso? Senão racismo. As palavras de Ana pairaram no ar, e a tensão aumentou. A mulher que havia feito a denúncia surgiu na cena, seu olhar agora cheio de arrependimento e confusão. Ela balbuciou algo, mas Ana não estava interessada em ouvir suas justificativas. Você não tem ideia do que está fazendo com a vida do meu filho. Ana a confrontou, e a mulher hesitou, incapaz de encontrar palavras para se defender. Lucas sentiu um misto de gratidão e alívio. A presença forte de sua mãe era uma âncora em meio ao turbilhão de sentimentos. Vamos resolver isso de uma forma civilizada, disse o segundo policial, tentando acalmar os ânimos. Mas Ana não estava disposta a se calar. O que precisamos resolver é o racismo que permeia essa sociedade. Ela exclamou, a voz elevada, mas firme. Meu filho é um jovem talentoso, cheio de sonhos. Ele não deveria ser tratado como um criminoso por causa da cor da pele dele. O silêncio pairou por alguns momentos, enquanto todos processavam suas palavras. Lucas sentiu um misto de orgulho e raiva. Ele queria que o mundo visse quem ele realmente era, não o estereótipo que os outros criavam. Eu vou lutar por ele, sussurrou Ana, mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa. E naquele momento, Lucas soube que não estava sozinho. Ele sentiu a força da mãe ao seu lado, e isso lhe deu coragem. A atmosfera estava carregada, mas o olhar de Ana, firme e decidida, fez com que os policiais começassem a reconsiderar a maneira como estavam lidando com a situação. O peso do preconceito era palpável, e a presença dela parecia desafiá-los a ver além das aparências. Vamos conversar, sugeriu Ana, virando-se para a mulher que havia denunciado Lucas. Quero que você entenda o impacto das suas ações. É hora de refletir sobre o que você realmente pensa e sente. As palavras de Ana ecoaram, e a mulher, agora visivelmente abalada, assentiu lentamente. A tensão começava a se dissipar, mas a realidade do que havia acontecido ainda pairava no ar, como um aviso de que a luta contra o racismo ainda estava longe de acabar. Ana se aproximou dos policiais com a determinação que sempre a caracterizou. Mas, naquele momento, seu coração batia acelerado. Ela sabia que precisava agir rapidamente para proteger Lucas. Com licença, senhores, disse, sua voz firme, mas com um leve tremor que ela se esforçou para controlar. Sou Ana, a mãe dele. Os olhares dos policiais se voltaram para ela, e um deles, um homem de cabelos curtos e expressão dura, franziu a testa. E isso muda o quê? Ele está sendo abordado por comportamento suspeito, senhora, respondeu com desdém. Comportamento suspeito.
Ana quase gritou, mas se conteve. Meu filho é um adolescente de 16 anos. Apenas está passando por aqui. E o único comportamento suspeito aqui é a sua abordagem. O que ele fez para merecer isso? A mulher que havia feito a denúncia, ainda paralisada, agora parecia pequena diante da situação. Suas mãos tremiam levemente enquanto tentava encontrar palavras para justificar seu ato. Eu só achei que ele estava bem, diferente, balbuciou, evitando o olhar de Ana. Diferente? Ana repetiu, o tom de sua voz agora carregado de incredulidade. Você se refere ao fato dele ser negro. É isso que você considera diferente? A mulher, percebendo que suas palavras não tinham peso diante da gravidade da situação, tentou se defender. Não, não era isso. Eu apenas não o conheço. Não o vi por aqui antes. Achei que poderia ser um ladrão. Ana respirou fundo, tentando acalmar a ira que fervia dentro de si. E você não parou para pensar que talvez pudesse ser um estudante, um jovem com sonhos, como qualquer outro. A única coisa que Lucas está fazendo é passar por aqui. E você decidiu colocar sua vida em risco por causa de preconceitos infundados. Lucas, em pé ao lado da mãe, sentiu um misto de vergonha e raiva. Era a primeira vez que se via em uma situação como aquela, sendo tratado como um criminoso sem motivo aparente. Ele olhou para a mãe, buscando conforto em seu olhar, e viu uma mulher forte, que sempre o encorajou a lutar contra as injustiças. Os policiais, percebendo a intensidade da situação, começaram a relaxar a postura. O homem de cabelos curtos olhou para o colega, que parecia estar processando as palavras de Ana. Olha, senhora, vamos avaliar a situação, disse ele, agora mais hesitante. Não é só isso. Ana insistiu, sua voz assumindo um tom mais suave, mas firme. Isso aqui não é apenas um mal-entendido. É uma questão de vida e morte para muitos jovens negros. Vocês precisam entender que o que aconteceu aqui não é um incidente isolado. É parte de um padrão de discriminação que deve ser interrompido. A tensão no ar era palpável. Lucas se sentia impotente, como se estivesse preso em uma rede de preconceitos que não conseguia desvendar. Ele olhou para a mulher que o denunciará, e seus olhos se encontraram por um breve momento. Era como se, em um instante, o mundo ao redor desaparecesse, e tudo o que restava era a troca de olhares que poderia conter uma centena de palavras não ditas. Eu não sou um criminoso, Lucas finalmente falou, a voz embargada, mas determinada. Eu só quero estudar e ter um futuro, como qualquer outro garoto da minha idade. Ana se virou para o filho, o orgulho crescendo dentro dela. Isso mesmo, meu amor. Você é um jovem brilhante e não deve se sentir envergonhado por ser quem é. Os policiais, ao perceberem a sinceridade nas palavras de Lucas, trocaram olhares. A mulher, ainda em choque, começou a sentir o peso de suas ações. Eu não pensei assim, disse, quase em um sussurro, a vergonha agora fazendo parte da sua expressão. Eu só queria proteger o meu bairro. Proteger? Ou você queria apenas excluir? Ana a desafiou. Quantas outras vezes você olhou para uma pessoa negra e achou que ela era uma ameaça? E quantas dessas vezes você se preocupou em conhecer essa pessoa antes de julgá-la? O silêncio se instalou, e a mulher parecia lutar com seus próprios pensamentos. A realidade estava se desdobrando diante dela, e as palavras de Ana pareciam ecoar em sua mente. Ela estava sendo confrontada com seus próprios preconceitos, e isso a deixava desconcertada. Os policiais, agora mais atentos,
Começaram a perceber a gravidade da situação. Um deles, um jovem oficial que até então se mantinha em silêncio, finalmente falou: "Acho que precisamos reconsiderar essa abordagem. O garoto não está fazendo nada de errado. A denúncia foi precipitada." Ana assentiu, mas a frustração ainda a consumia. É fácil olhar para Lucas e vê-lo como uma ameaça. Mas quantos de vocês já pararam para pensar no que isso faz com um jovem? Ele deveria estar focado em estudar, sonhando com o futuro, e não se defendendo de acusações infundadas. "Eu não sabia." A mulher repetiu, agora com lágrimas nos olhos. "Eu não sabia que isso poderia machucar tanto. Eu só não queria problemas." E você não está pensando em como isso afeta a vida dele? Ou qualquer outro jovem como ele? Ana questionou, a voz cheia de emoção. Vocês têm o poder de mudar isso, de serem melhores. Mas isso começa com a consciência de que o que você fez foi errado. Lucas observou a mãe, admirando sua coragem. Ele sabia que ela não só lutava por ele, mas por todos os jovens que enfrentavam a mesma discriminação. "Mãe, está tudo bem. Eu só quero que isso acabe", ele disse, tentando aliviar a tensão. Mas Ana não estava disposta a deixar a situação passar em branco. "Não, Lucas. Isso não pode acabar assim. Precisamos falar sobre isso. Precisamos confrontar o preconceito de frente." Ela respondeu, olhando nos olhos da mulher. "Você precisa entender que suas ações importam." A mulher, agora visivelmente abalada, assentiu lentamente. "O que eu posso fazer? Como posso ajudar a consertar isso?" "Primeiro, você pode começar a ouvir. Ouvir histórias como a de Lucas. Entender o que significa ser julgado apenas pela cor da pele. E, depois, você deve se educar, buscar aprender sobre racismo e discriminação." "Isso é um começo", Ana sugeriu, sua voz agora mais suave, quase como um convite. Os policiais, ao ouvirem o que estava acontecendo, começaram a se afastar da postura rígida. Eles perceberam que aquela situação não era apenas um caso a ser resolvido. Era uma oportunidade para aprender e mudar. Lucas, ainda sentindo a dor da humilhação, se virou para a mãe. "Você realmente acha que ela vai mudar? Que pessoas como ela podem mudar?" Ana olhou nos olhos do filho, seu coração pesado, mas repleto de esperança. "Eu sei que é difícil, meu amor, mas é preciso acreditar que a mudança é possível. E isso começa com o diálogo. Se não conversarmos, se não nos ouvirmos, nada mudará." E, enquanto a mulher refletia sobre as palavras de Ana, Lucas começou a entender que, mesmo diante da dor e da injustiça, havia espaço para a esperança. A vida era feita de escolhas, e o caminho para um futuro melhor poderia começar ali, naquele momento, com um simples diálogo. Ana respirou fundo, tentando acalmar a tempestade de emoções que agitou seu peito. O sol começava a se pôr, lançando uma luz dourada sobre a cena que poderia ser um divisor de águas em suas vidas. A mulher que havia feito a denúncia, agora com os braços cruzados e a expressão tensa, hesitava em se aproximar. A tensão no ar era palpável, como se todos os presentes pudessem sentir o peso das palavras não ditas. "Vamos conversar", disse Ana, sua voz firme, mas calma. "Não vai ajudar apenas olhar um para o outro com raiva ou desconfiança. Precisamos entender o que aconteceu aqui." A mulher hesitou, sua expressão marcada pela relutância. Eu não sei se consigo. Não sei se isso vai mudar alguma coisa. Eu não estou aqui para mudar sua opinião da noite para o dia." Ana respondeu, sua voz suavizando. "Mas eu quero que você ouça a nossa história.
A história do meu filho. E, quem sabe, isso possa abrir uma porta que você não sabia que estava fechada. Lucas observava em silêncio, ainda sentindo o peso da humilhação. Mas agora, com a presença de sua mãe ao lado, um fio de esperança começou a se tecer em seu coração. Ele queria gritar. Queria que a mulher entendesse a dor que ele havia sentido. Mas sabia que isso não resolveria nada. A luta era por compreensão, não por vingança. Está bem. A mulher finalmente disse, sua voz trêmula. Eu aceito falar. Ana gesticulou para que todos se sentassem. Alguns policiais, que antes observavam a cena, agora se aproximaram, curiosos sobre o que estava prestes a acontecer. O grupo de curiosos que se formara ao redor também se acomodou, ansiosos para ouvir o desenrolar da situação. Meu nome é Ana, começou ela. E este é meu filho, Lucas. Nós vivemos em um mundo que, infelizmente, ainda é marcado por preconceitos. Eu, como mulher negra, enfrento desafios todos os dias, e meu filho, aos 16 anos, já carrega o peso de ser rotulado apenas pela cor da sua pele. Lucas sentiu um nó na garganta. Ele não estava acostumado a falar sobre suas experiências, mas a força da voz de sua mãe o encorajava. Ele decidiu se juntar a ela. Com um olhar determinado, começou. Eu só queria passar por aqui. Sonho em estudar e ter uma vida melhor. Mas, pelo que aconteceu hoje, parece que isso é impossível. Eu sou mais do que a cor da minha pele. Sou um estudante, um amigo, alguém que deseja fazer a diferença. A mulher ouviu as palavras de Lucas com atenção, seus olhos se suavizando gradualmente. Eu não sabia. Ela murmurou. Só vi um garoto em um lugar que não parecia adequado. Mas o que é um lugar adequado? Ana interveio. O que define o direito de alguém estar em um espaço? É a cor da pele, a roupa que veste, ou que carrega dentro de si. Lucas não é um criminoso. Ele é um adolescente como qualquer outro, cheio de sonhos e esperanças. A mulher parecia refletir sobre as palavras de Ana. Eu sempre fui ensinada a desconfiar. Ela confessou, sua voz falhando. Meus pais me disseram que devia ter cuidado, que certas pessoas eram perigosas. Mas, ouvindo você, percebo que eu posso ter feito um julgamento precipitado. Os policiais, que até então haviam se mantido em segundo plano, começaram a trocar olhares. Um deles, o oficial que havia falado com Ana anteriormente, tomou coragem para se manifestar. Nós estamos aqui para proteger a comunidade, mas também precisamos lembrar que cada situação é única. Às vezes, o que parece ser um crime à primeira vista pode ser apenas uma pessoa tentando viver sua vida. Exato. Ana concordou. E é isso que precisamos entender. Precisamos olhar além das aparências e nos esforçar para ver o ser humano por trás de cada rosto. A conversa começou a se aprofundar. E a mulher, agora visivelmente comovida, fez uma pergunta que estava em sua mente. Como você lida com isso, Lucas? Com o medo e a raiva que devem surgir quando você é tratado assim. Lucas hesitou, mas a sinceridade da mulher o incentivou a abrir seu coração. No começo, eu me senti muito irritado. Era difícil não sentir raiva. Mas, a minha mãe sempre me ensinou a encontrar força nas dificuldades. Ela me disse que a melhor reação é a compreensão. Então, eu tento entender que as pessoas têm suas experiências e que, muitas vezes, elas não sabem o quanto podem machucar os outros. Houve um silêncio momentâneo, enquanto todos absorviam as palavras de Lucas. O ambiente, antes pesado de tensão, lentamente começava a se transformar em um espaço de diálogo. A mulher olhou para Lucas com novos olhos, como se, pela primeira vez, pudesse enxergar além de suas próprias crenças. Eu não sei como reparar o que fiz, ela disse, a voz embargada. Mas quero aprender. Quero entender melhor. Eu não quero ser essa pessoa que acha que pode julgar os outros sem conhecer suas histórias. Ana sorriu suavemente. O primeiro passo já foi dado. O fato de você estar aqui, disposto a ouvir e aprender, é um grande começo. Podemos todos crescer juntos se nos permitirmos fazer isso. Os policiais, antes desconfiados,
Agora pareciam mais confortáveis, envolvidos pela conversa que se desenrolava. Um dos oficiais, um homem mais velho, comentou: Acho que todos nós temos algo a aprender com isso. Precisamos ser mais atentos e menos reativos. Com o clima mais leve, as palavras de Ana e Lucas começaram a ecoar entre os presentes. A mulher, agora mais aberta, começou a fazer perguntas sobre o cotidiano de Lucas, sobre suas aspirações e desafios. A conversa se transformou em um intercâmbio genuíno de experiências, e o que antes era um confronto se tornava uma oportunidade de aprendizado. Enquanto a noite avançava, as luzes do bairro nobre começavam a brilhar, e a atmosfera se tornava mais amena. Ana olhou para Lucas, que parecia mais relaxado. O garoto, embora ainda carregasse a dor da situação, estava começando a ver uma luz no fim do túnel. A empatia estava brotando ali, e talvez, apenas talvez, isso pudesse ser um catalisador para a mudança que tanto desejavam. Vamos continuar essa conversa, Ana propôs. Precisamos desse diálogo, não só entre nós, mas em toda a comunidade. O que aconteceu aqui não pode ser esquecido, mas pode ser transformado em uma oportunidade de crescimento. A mulher assentiu. Sim, eu quero fazer parte disso. Quero ajudar a criar um espaço onde as pessoas possam se sentir seguras para compartilhar suas histórias. E assim, enquanto as estrelas começavam a brilhar no céu, uma nova jornada se iniciava. Não apenas para Ana e Lucas, mas também para a mulher que havia feito a denúncia, e para todos os que estavam ali, prontos para desafiar seus próprios preconceitos e construir um futuro melhor, juntos. Ana e Lucas estavam determinados a transformar a dolorosa experiência que acabaram de viver em uma oportunidade de aprendizado para a comunidade. A ideia de organizar um evento para discutir racismo e inclusão começou a tomar forma em suas mentes. Era uma maneira de não apenas lidar com o que aconteceu, mas de educar e sensibilizar outras pessoas. Naquela noite, enquanto organizavam seus pensamentos, Ana disse a Lucas: Precisamos que as pessoas entendam que o preconceito não é apenas uma questão individual. É uma questão social. E todos nós temos um papel a desempenhar na luta contra isso. Lucas concordou, seu olhar refletindo uma mistura de determinação e esperança. Podemos fazer algo grandioso, mãe. Se conseguirmos mobilizar a comunidade, talvez possamos criar um espaço seguro para conversarmos sobre isso. Exatamente, Ana respondeu, já começando a esboçar ideias sobre como estruturar o evento. Vamos convidar pessoas de todas as idades. Precisamos que todos se sintam incluídos, que sintam que têm voz. E, claro, precisamos de um local adequado. Algum lugar que todos conheçam e se sintam à vontade. Os dias seguintes foram preenchidos com preparativos. Ana entrou em contato com escolas, centros comunitários e até com algumas empresas locais. Lucas, por sua vez, começou a elaborar um esboço do que gostaria de dizer durante o evento. Ele queria compartilhar sua experiência, não apenas como uma vítima de preconceito, mas como um agente de mudança. Quando a mulher que havia feito a denúncia soube do evento, ela se sentiu compelida a agir. O medo e a vergonha a consumiam, mas a ideia de não fazer nada a incomodava ainda mais. Decidiu que precisava se redimir. Assim, com um misto de nervosismo e determinação, ela se aproximou de Ana e Lucas, oferecendo ajuda na organização. Oi, eu sou a Carla, disse ela, hesitante, ao se apresentar. Ana a olhou nos olhos, percebendo a vulnerabilidade que emanava dela. Oi, Carla, o que a traz aqui? Ana perguntou, mantendo um tom neutro, mas receptivo. Eu soube do evento que vocês estão organizando e eu gostaria de ajudar, Carla disse, gaguejando. Sei que cometi um erro terrível e não posso mudar o que fiz, mas quero fazer alguma coisa para consertar. Lucas, que até então estava em silêncio, não pôde deixar de se surpreender. Você realmente acredita que pode consertar algo assim? Questionou, com um olhar desafiador. Eu sei que parece impossível, Carla respondeu, sua voz tremendo.
Mas eu não quero ser a pessoa que eu fui. Eu quero aprender. Quero entender. Se houver uma chance de ajudar, estou disposta a fazer o que for preciso. Ana trocou um olhar com Lucas, que ainda parecia cético. Estamos abertos a ouvir, Carla. Mas precisamos de sinceridade e comprometimento. Eu prometo, Carla insistiu. Quero que as pessoas entendam que o racismo é algo que precisamos combater juntos. Eu quero fazer parte disso. E assim, a colaboração começou. Ana e Lucas passaram a se reunir com Carla regularmente. E com o tempo, a tensão inicial começou a se dissipar. Carla trouxe ideias sobre como engajar mais pessoas, e Ana ajudou a estruturar o evento de forma que todos se sentissem à vontade para compartilhar suas experiências e sentimentos. O dia do evento chegou, e a praça central da comunidade estava decorada com bandeiras coloridas e cartazes que promoviam a inclusão e o respeito. Uma sensação de expectativa pairava no ar, e Ana, com um microfone em mãos, se preparava para abrir o evento. Boa tarde a todos, começou Ana, com a voz firme, mas calorosa. Estamos aqui hoje para falar sobre algo que nos toca profundamente a todos: o racismo. Esta é uma oportunidade para aprendermos, para ouvirmos e, principalmente, para nos entendermos. O público era diversificado, com pessoas de todas as idades e origens. Lucas se posicionou ao lado da mãe, sentindo um misto de nervosismo e empolgação. Quando Ana convidou Lucas ao palco, um silêncio respeitoso tomou conta da praça. Oi, pessoal. Lucas começou, sentindo o coração acelerar. Meu nome é Lucas, e eu sou um adolescente negro. Hoje, eu quero compartilhar com vocês algo que aconteceu recentemente comigo. Ele contou sua experiência de ser abordado pela polícia, sua sensação de impotência e humilhação. O silêncio na plateia era profundo, e ele podia ver rostos de empatia e compreensão. Eu não sou um criminoso. Eu sou um estudante, um filho, um amigo. E eu tenho sonhos. Mas o racismo tenta me roubar isso. Quando ele terminou, o aplauso que se seguiu foi intenso. Muitas pessoas estavam visivelmente emocionadas, e Ana sentiu um calor no coração ao ver seu filho se expressar tão corajosamente. Obrigada, Lucas, Ana disse, segurando a mão dele. Agora, vamos ouvir Carla. A mulher, nervosa, subiu ao palco, e seus olhos estavam cheios de lágrimas. Eu sou a Carla, começou ela, e estou aqui para pedir desculpas. Eu cometi um erro terrível ao julgar Lucas apenas pela cor de sua pele. Ela então compartilhou sua jornada, como a experiência de Lucas a havia impactado e forçado a confrontar seus próprios preconceitos. Eu não quero ser essa pessoa. Eu quero aprender. E quero ajudar a mudar isso. O público reagiu de forma mista, alguns parecendo céticos, outros demonstrando apoio. Mas, aos poucos, a atmosfera começou a se aquecer. As pessoas começaram a se abrir, a compartilhar suas próprias histórias, suas lutas e suas vitórias. O evento se transformou em um espaço seguro, onde o diálogo fluía e as barreiras eram quebradas. Ana observava, orgulhosa de ver como a comunidade se unia para discutir um tema tão delicado. Lucas, ao ver as reações do público, sentiu que sua voz realmente importava, que sua história estava fazendo a diferença. O evento continuou com painéis de discussão, apresentações artísticas e rodas de conversa. A energia era contagiante, e a sensação de esperança estava no ar. As pessoas estavam dispostas a ouvir e aprender. E Lucas e Ana estavam no centro dessa transformação. Isso é só o começo, disse Ana a Lucas, com um sorriso no rosto.
Ela sabia que ainda havia muito trabalho pela frente, mas a mudança estava se iniciando, e eles estavam prontos para enfrentá-la juntos. Após o evento, a atmosfera na comunidade parecia ter mudado. A mulher, agora conhecida como Clara, havia se tornado uma defensora ativa contra o racismo. Ana e Lucas, embora reconhecessem os esforços dela, não podiam ignorar o fato de que ela havia ligado para a polícia várias vezes no passado, sempre por motivos semelhantes. Isso pesava em suas consciências. Certa tarde, enquanto caminhavam pelo parque após uma reunião comunitária, Ana decidiu que era hora de confrontar Clara sobre seu histórico. Sentindo que a conversa era necessária, ela virou-se para Lucas e disse: "Vou falar com ela sobre as ligações. É importante que ela saiba que não podemos ignorar o que aconteceu." Lucas assentiu, embora sua expressão mostrasse um misto de preocupação e expectativa. Ele sabia que essa conversa poderia ser difícil, mas também sentia que era um passo necessário para a verdadeira reconciliação. "Mãe, você tem certeza? E se ela ficar na defensiva de novo?" perguntou Lucas, suas palavras carregadas de apreensão. "Sim, eu tenho certeza. Precisamos ser honestos, Lucas. É a única maneira de avançarmos", respondeu Ana, com firmeza na voz. Assim que avistaram Clara sentada em um banco, Ana respirou fundo e se aproximou. "Oi, Clara", cumprimentou, tentando manter a voz tranquila. "Podemos conversar um momento?" Clara olhou para Ana, um pouco surpresa, mas assentiu. "Claro, Ana. O que você gostaria de discutir?" Ana se sentou ao lado de Clara, enquanto Lucas permanecia de pé, observando. "Eu queria falar sobre as ligações que você fez para a polícia antes daquela noite. Você se lembra delas?" Clara hesitou, seu olhar se desviando. "Sim, eu não queria que nada de ruim acontecesse. Mas eu não pensei que isso fosse um problema." "Um problema?" Ana repetiu, a indignação começando a transparecer em sua voz. "Clara, você não estava apenas ligando para a polícia. Você estava colocando vidas em risco. Você não viu o que aconteceu com Lucas naquela noite. Ele foi tratado como um criminoso, e tudo isso começou por causa do seu preconceito." Eu sei. Clara exclamou, sua voz carregada de emoção. "Eu me arrependo. Eu realmente pensei que estava ajudando. Nunca quis que isso acontecesse. Mas você precisa entender que a sua ajuda estava enraizada em preconceitos." Você olhou para Lucas e viu apenas um suspeito, sem considerar que ele era um garoto como qualquer outro, cheio de sonhos e esperanças. Ana continuou, sua voz firme e clara. Lucas, que até então ouvirá em silêncio, decidiu intervir. "Clara, eu sou uma pessoa. Eu tenho uma história. Eu não sou o que você pensou que eu era. E isso dói." As palavras de Lucas, embora simples, carregavam o peso de sua experiência. Clara olhou para Lucas, lágrimas começando a se formar em seus olhos. Eu não sabia, murmurou, a culpa a consumindo. Ana, percebendo a fragilidade de Clara, suavizou seu tom. "O que queremos é que você use sua voz agora, não como uma arma, mas como uma ferramenta de mudança. Você pode ajudar a educar outras pessoas, a fazer com que entendam que o preconceito não é aceitável." "Sim, eu quero", Clara respondeu, sua determinação começando a brilhar. "Eu quero fazer a diferença. Quero ajudar a mudar essa narrativa." Ana sorriu levemente, sentindo que Clara estava realmente começando a compreender. Isso é um bom começo. Mas lembre-se, isso não acontece da noite para o dia. Você precisa estar disposta a ouvir,
a aprender e a confrontar seus próprios preconceitos. Conforme o sol começava a se pôr, lançando um brilho dourado sobre o parque, Lucas sentiu que havia algo de especial na conversa. Se você se comprometer a isso, Clara, podemos trabalhar juntos. Podemos criar uma verdadeira mudança. Clara assentiu, agora com um semblante mais determinado. Eu prometo. Vou fazer o que for preciso para mudar. Os três se levantaram, e a tensão que antes pairava no ar havia sido substituída por uma nova esperança. Ana e Lucas trocaram um olhar, um entendimento silencioso de que estavam no caminho certo. Nos dias que se seguiram, Clara começou a se envolver ativamente em iniciativas comunitárias. Ela organizou palestras, promoveu workshops. Aos poucos, começou a se tornar uma voz respeitada contra o racismo. Ana e Lucas frequentemente a acompanhavam, e a dinâmica entre eles se transformou em uma parceria forte e inspiradora. Certa manhã, enquanto Lucas se preparava para ir à escola, Ana entrou em seu quarto com uma expressão animada. Lucas, você não vai acreditar no que aconteceu. Ela exclamou, segurando um envelope. O que foi, mãe? Lucas perguntou, intrigado. Eu recebi uma ligação da escola. Eles estão oferecendo uma bolsa de estudos para você. É para aquela escola de prestígio que você tanto sonhou. Ana disse, mal contendo a alegria. Os olhos de Lucas brilharam, e um sorriso se espalhou por seu rosto. Sério, isso é incrível. Mas como isso aconteceu? Durante o evento, eles ficaram impressionados com a sua coragem e eloquência ao falar sobre suas experiências. Eles querem que você faça parte da escola e leve sua história para lá. Ana explicou, o orgulho transbordando em sua voz. Lucas mal conseguia acreditar. Mãe, isso é um sonho. Eu não sei o que dizer. Você não precisa dizer nada. Apenas aceite, porque você merece. Essa é a sua chance de mostrar ao mundo do que você é capaz. Ana respondeu, emocionada. Enquanto Lucas se preparava para a escola, ele não pôde deixar de pensar em como sua vida havia mudado. Não era apenas sobre a bolsa de estudos, mas sobre a oportunidade de fazer a diferença. Ele se lembrou de Clara e de como sua história também havia mudado. A empatia e a compreensão poderiam realmente transformar vidas. Durante os dias seguintes, Lucas começou a se preparar para a nova escola, mas também dedicou tempo para ajudar Clara em suas iniciativas contra o racismo. Ele se tornou um orador convidado em eventos, compartilhando sua história e inspirando outros a se unirem à luta pela justiça. Ana observava com orgulho e alegria. Ela sabia que a jornada de Lucas estava apenas começando, e que com a nova escola, ele teria a oportunidade de crescer, aprender e se tornar um líder. O futuro parecia brilhante e promissor. No dia da cerimônia de premiação da Bolsa de Estudos, Lucas estava nervoso, mas também animado. Ele se vestiu com uma camisa nova, e sua mãe o acompanhou até o local do evento. Ao entrar no auditório, ele sentiu uma onda de emoção ao ver tantos rostos sorridentes. Quando chegou a sua vez de falar, ele se levantou, respirou fundo e olhou para a plateia. Eu sou Lucas, e hoje estou aqui para compartilhar minha história. Não é apenas a minha história, mas a história de muitos que enfrentam preconceitos diariamente. Quero que todos nós possamos nos unir, ouvir uns aos outros e lutar por um futuro mais justo. Aplausos ecoaram pelo auditório, e Lucas percebeu que sua voz estava ressoando. Ele sentiu que, naquele momento, estava não apenas celebrando sua conquista, mas também contribuindo para uma mudança maior. Ana, com lágrimas nos olhos, sorriu para o filho.
Ela sabia que eles haviam superado desafios imensos, e que o amor e apoio mútuos os levariam a um futuro mais igualitário. De mãos dadas, Lucas e Ana estavam prontos para enfrentar o que viesse, determinados a lutar por justiça e empatia em um mundo que tanto precisava.